Boa noite, irmãos queridos. Que a graça de Cristo esteja nos seus corações. Eu louvo a Deus por vocês estarem aqui, por estarmos na casa do Senhor, porque o salmista diz que vale mais 1000 dias na casa do Senhor do que... Aliás, vale mais um dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, parabéns para todos nós, porque estamos na casa do Senhor. Sendo hoje o dia de celebrarmos a ceia, nosso tema é o Jesus de quem nos lembramos. Por quê? Porque a ceia é um memorial da igreja, é um ato por meio do qual a igreja é convocada a memorizar Jesus, a se lembrar de Jesus. O apóstolo Paulo explicou muito bem quando ele se refere à palavra de Jesus, que diz: fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então, em memória de... A ceia não é um sacramento, porque nos sacramentos que a Igreja Católica propaga, e alguns evangélicos também, no sacramento existe um ritual. E na crença, esse ritual confere a graça. Então a pessoa, quando toma a ceia, no comer o pão e no tomar o cálice, ela é cheia da graça. Mas João falou que a graça veio por Jesus. E essa comida que a gente toma não é Jesus. Depois quiseram modificar, dizendo que aquele pão pode ser transformado no corpo de Jesus por meio de um ato ritual, mas não dá, as pessoas não entendem que esse pão que nós vamos comer é o corpo de Jesus. Quando Jesus falou, o meu corpo é comida, isso é linguagem simbólica. Ele falou, eu sou a porta, eu sou o caminho, isso é linguagem simbólica que se usava bastante. Irmã Célia, por gentileza, deixa eu ver seu rosto. Isso. Eu já disse para os irmãos várias vezes que eu preciso ver você, preciso ver seu rosto e você precisa me ver. Então, quando eu vejo um irmão escondido atrás do outro, tentando virar a cabeça, eu fico desconfortável. Então, se você está atrás de alguém e eu não estou vendo o seu rosto, dá um jeitinho que eu quero ver o seu rosto. Obrigado, irmã. Obrigado. Pois bem, então nós estamos aqui para lembrar de Jesus. Jesus falou, eu quero que vocês se lembrem de mim. Então, de tempo em tempo, quando a igreja se reúne, aliás, os primeiros cristãos, toda vez em que se reuniam, eles comiam o pão e tomavam o cálice em memória de Jesus. A ceia acontecia em todas as reuniões. Depois, com o passar do tempo, a igreja começou a ser perseguida e as pessoas não tinham mais liberdade para celebrar a ceia livremente. Os cristãos eram acusados de canibais, porque diziam que comiam uma pessoa e tomava o sangue dessa pessoa. Então era muito complicado celebrar a ceia, e daí então não celebrava a ceia em todas as reuniões. Se tivesse alguém, algum soldado, alguma pessoa olhando, não se celebrava a ceia, porque eles iam dizer que eles comeram uma pessoa e beberam o sangue dessa pessoa. Bom, mas, então deixamos de celebrar a ceia em todas as reuniões. Mas os cristãos, através dos tempos, principalmente nós evangélicos e a Igreja Batista, reservam uma vez por mês para essa lembrança de Jesus. A memória, a palavra memória, é anamnese. Anamnese, porque está ligado à mente, ao pensamento, né? Quando a pessoa vai ao médico, o médico faz a anamnese do paciente, que é levantar dados sobre o paciente. Dados que vão orientar o comportamento dele. Então, quando nós tomamos a ceia, nós levantamos algumas informações sobre Jesus, alguns dados sobre ele. E com base nesses dados, nós conduzimos o nosso comportamento. Então a ceia é para lembrar de Jesus, para buscar alguma coisa para a anamnese dele. É a lembrança de Jesus. Isso não é complicado, isso é muito simples. Então nós fazemos a anamnese de Jesus, como o médico faz muitas perguntas sobre a vida dessa pessoa, para depois saber como vai lidar com essa pessoa. Então, memória. Fazer isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim.
O tema de hoje é: o Jesus de quem nos lembramos celebrou sua vitória sobre a cruz, assumindo a realidade dos seus padecimentos. Vitória e sofrimento, padecimento e triunfo. Então Jesus celebrou o sofrimento, aliás, celebrou a vitória e assumiu o sofrer. É isso que aprendemos dele hoje. E o texto diz: por volta da hora nona, Jesus estava na cruz. Jesus ficou na cruz durante 6 horas, das 3 da manhã, aliás, das 9 da manhã às 3 da tarde, e que esse período que durou 6 horas. E nesse período ele falou 7 frases, que são as 7 palavras da cruz. E eu combinei de falar para os irmãos, cada dia da ceia, sobre uma dessas palavras. Então já falamos sobre 3 delas. E hoje é a 4ª palavra, que eu falei que era tenho sede, mas eu fiz confusão. Tenho sede é a 5ª palavra, e hoje é a 4ª palavra da cruz. E o texto diz: por volta da hora nona, 3 da tarde. Isso aqui é o horário romano. Em Roma era assim: 9 horas da manhã era a 3ª hora. Meio-dia era a 3ª, era a 6ª hora. E 3 da tarde era a 9ª hora. Então Jesus foi crucificado na 3ª hora e morreu à 9ª hora. Ficou 6 meses, ou 6 horas na cruz. Aqui já está no finzinho, tá? Já estão, as 6 horas já estão terminando. Por volta da hora nona, quer dizer, 3 horas da tarde, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então, a 4ª palavra da cruz é esta: Eli, Eli, lama sabachthani, ou sabachthani. O que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então vamos deixar, essa primeira parte está em hebraico, Eli, Eli, lama sabachthani, é hebraico, não interessa para a gente agora. E em Marcos está em aramaico, Eloi, Eloi. Marcos anotou em aramaico e Mateus anotou em hebraico. Pois bem, na verdade, nem Mateus estava ali, nem Marcos estava ali. Nenhum dos dois ouviu. Eles relataram porque ouviram contar. E Marcos entendeu que Jesus falou em aramaico, e Mateus entendeu que Jesus falou em hebraico. Eli, Eli, Eloi, Eloi. Pois bem, o nosso tema, então, como falei, é: o Jesus de quem nos lembramos celebrou sua vitória sobre a cruz, assumindo a realidade dos seus padecimentos. A vida é isso: vitória e sofrimento. Está doente? Está com saúde. Está desempregado? Está empregado. Está amado? Está odiado. Então a vida é isso: dor e alegria, tristeza e sofrimento. Então são esses 2 elementos que fazem parte da vida. E Jesus encarnou ali essas 2 realidades. Ele expressa a dor, expressa o sofrimento e o triunfo. O Jesus que padece na cruz é o Jesus triunfante. Então há 2 circunstâncias, 2 realidades: a dor da crucificação e a vitória do triunfo, porque está quase chegando ao fim. Pois bem, meus queridos, é isso que nós vamos ver hoje, tá? Vamos prosseguir. Na verdade, a introdução, isso foi um preâmbulo, né? A introdução está aqui. Por favor, preste atenção. A expressão Deus meu, por que me desamparaste? A 4ª palavra da cruz. Não são palavras originais de Jesus. Esse texto é um texto que tem trazido muita confusão e muitas atitudes, muita burrice. Muita burrice. Aqui, essas palavras não são palavras de Jesus, né? Então é bom lembrar isso, que a 4ª palavra da cruz não é a palavra de Jesus. Não é a original palavra dele. Não foi ele que disse isso. Melhor, não foi ele que inventou essas palavras.
Então a quarta palavra da cruz, que não são palavras originais de Jesus, são as primeiras palavras do Salmo 22. Certo? As primeiras palavras do Salmo 22, com o qual Jesus se identificou e aplicou a sua realidade. Então, Jesus se identificou com o Salmo 22 e aplicou esse Salmo à sua realidade. Nós costumamos, os crentes, principalmente os crentes antigos, costumavam se identificar com algum hino. Depois eu vou cantar um pedacinho de um hino com o qual eu me identifico. Qual é o hino com o qual você se identifica? Né? Com o que você gosta? Antigamente, irmão, pede o seu hino preferido. O irmão levantava a mão, a igreja cantava. Pede o seu hino preferido. O irmão levantava a mão, falava, a igreja cantava. Então, às vezes, nós ficávamos um bom tempo cantando os hinos preferidos. Esse é o hino preferido de Jesus. Deus meu, por que me desamparaste? Mas, prosseguindo aqui. Esse Salmo, o Salmo 22, trata do padecimento e do triunfo do Messias. Então, era um salmo escrito por Davi que tratava de dor e vitória. E Jesus pegou esse salmo para ele. Certo? Era o salmo que falava do padecimento e da vitória do Messias. Agora presta atenção. Além disso, mais de 100 vezes em que Jesus mencionou a pessoa de Deus, não usou a palavra Elo. Ou Eli. Elo é Deus. Eli é meu Deus. Tá? Então, a palavra Elo é o nome de Deus. Mas Jesus não usava essa palavra. Então, quando a gente acha que Jesus falou isso, a gente tem que lembrar que Jesus não usava essa palavra. Aqui está, eu anotei aqui para os irmãos. Além disso, mais de 100 vezes em que Jesus mencionou a pessoa de Deus, não usou a palavra Elo. Jesus usava a palavra Pai. Se você ler o Evangelho de João, você vai ver que ali muitas vezes Jesus se refere a Deus, mas nunca fala Deus, Elo. Porque Elo é um nome vago de Deus, é um nome genérico. Elo era qualquer divindade. Na criação do mundo, Elohim, deuses, está no plural. Deuses, Elohim, o criador do mundo, no Gênesis, Elohim é Deus, deuses. Então criaram deuses o céu e a terra. Pois bem, Jesus não usava essa palavra. Jesus usava a palavra Pai. E ele ensinou os discípulos a orarem. Quando vocês orarem, falem assim: Pai nosso que estás nos céus. Jesus não ensinou os discípulos a orarem: meu Deus. Ele usou Pai. Então, ele falou: Deus é o meu Pai e é o seu Pai também. Deus é o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo e é o nosso Pai também. Então, essas palavras não eram originais de Jesus. Porque se essas palavras fossem originais de Jesus, Jesus tinha falado Pai e não Elo. Ele não tinha falado Elo. Eli, lama sabachthani. Isso não é palavra de Jesus. Não foi ele que falou isso. Ele citou o Salmo. Ele fez uma citação. Continuando. Ele usou a palavra Pai com quem tinha intimidade. Quando se fala Elohim, não há intimidade. Nós não temos intimidade com Elohim, o Deus vago, o Deus de todo mundo. Mas nós temos intimidade com o Pai. Então Jesus falou, ele orou o Pai. Ele orava Pai. E quando ele falou Eli, ele está se referindo a uma citação que não era dele, que era do Salmo. Tá? Pois bem, o Salmo 22 era um cântico muito apreciado pelos judeus. E Jesus, possivelmente, cantou o Salmo inteiro. Então, o Salmo 22 é o Salmo do sofrimento e vitória do Messias. Então Jesus começou a cantar o Salmo e alguém anotou, porque às vezes se você canta a primeira frase de um hino, você já sabe o que é o resto do hino. Então não precisaram, talvez Mateus, ou aquele que ouviu e falou para Mateus, não falou que Jesus cantou o Salmo inteiro, mencionou só a primeira frase. E como Mateus não estava lá, Marcos também não estava lá, eles pegaram de segunda mão. Pois bem, esse salmo
era muito apreciado e era muito cantado, e certamente, possivelmente, Jesus cantou o salmo todo, mas só foi mencionada uma parte. E o salmo todo fala: o Messias sofre e o Messias vence. E ele ajunta isso na cruz, a dor e o triunfo. Sendo ele o nosso Cristo, o ele a quem devemos imitar, nós precisamos entender isso. Nós não vamos escapar da experiência de Jesus. Dor e vitória. Sofrimento e triunfo. Isso é a nossa vida. Não adianta. Nós somos como Jesus. Dor, mas também vitória. Tristeza, mas também alegria. E nós precisamos assumir a dor. E quando vem a vitória, celebrar. Então nós somos isso, de chorar e celebrar. Chorar e celebrar. Chorar e celebrar. Você pegou o ônibus para ir para o trabalho. O ônibus estragou, houve um assalto. Você não chegou no trabalho. Foi derrotado. Naquele dia você não ganhou aquele dinheiro porque você não conseguiu chegar no trabalho. Mas no outro dia você chega. Então, derrota e vitória. Derrota e vitória. Muito bem, vou tentar explicar melhor. Então, possivelmente, Jesus cantou o salmo inteiro. Se a gente observar somente Deus meu, por que me desamparaste, a gente só vê a parte da dor. Mas o salmo todo, na sequência, o salmo passa para o lado da vitória. É isso que a gente vai tentar ver. Bom, Jesus estava celebrando sua vitória, assumindo as dores que lhe eram inerentes. Irmãos, a gente podia meditar sobre isso. Assumir vitória, mas não esquecer das dores. Ter alegria, mas não esquecer das tristezas. Ser amado, mas não esquecer do ódio. Ter riqueza, mas não esquecer da pobreza. É isso, a vida é isso. E o Cristo nos mostra isso na cruz, com essa quarta palavra. E temos que caminhar como Jesus. É a dor e a alegria. A pobreza e a riqueza. A saúde ou a doença e a saúde. Eu estive doente, sarei. Esteve doente, sofrimento. Sarou, vitória. A vida é isso. É isso que temos de celebrar. Assumir a dor e celebrar o alívio. Sempre dessa forma. Bom, há um hino com o qual eu me identifico, que eu aprendi quando era adolescente. A primeira estrofe, são 3 estrofes, do hino do cantor cristão, são 3 estrofes. A segunda e a terceira eu não coloquei, porque a primeira estrofe é que mais eu gostava de cantar, mais me toca. Então eu tenho 83 anos, há 73 anos que eu cantava esse hino e frequentemente canto. Eu quero que você escute, tá? Irene vai tocar. Meu Jesus me guia sempre. Que mais posso desejar? Veja, irmão, que coisa linda. As igrejas neopentecostais, nós não temos que criticá-los nem nada, mas eles acham que você tem que pressionar Deus. Tem que você botar Deus na parede. Você faz assim, você não tem emprego, coloca Deus na parede e diz: se você é Deus mesmo, eu tenho que arranjar um emprego. Eu não me enquadro com essa música. Eu me adapto com essa aqui. Meu Jesus me guia sempre. Que mais posso desejar? Duvidar do meu amado? Do meu Deus desconfiar? Paz perfeita, gozo infindo tenho e sua proteção. Pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. A dor e da vitória. Eu me identifico com esse hino que diz que eu posso ficar calmo, porque o coração de Jesus está cuidando de mim. Bom? Então eu vou cantar 2 vezes. Vou cantar uma vez e na segunda você canta comigo. Mas na primeira vez também, se você sabe ou você quer aprender, canta. Vamos lá?
duas vezes. Duas vezes o final. A última frase, duas vezes. Tá. Assim, ó. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infinito, tenho e sou a proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Esse pode não ser o hino com o qual você se identifica, né? Pode ser um outro. Mas Jesus tinha um hino, ele se identificou. Eu gosto desse, vou me identificar. Canta comigo. Pode fazer? Pode? Eu vou lá atrás. Meu Jesus me guia sempre, que mais posso desejar? Duvidar do meu amado, do meu Deus desconfiar. Paz perfeita, gozo infinito, tenho e sou a proteção, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração, pois eu sei que por mim vela seu bondoso coração. Quando vocês estiverem no meu velório, se quiserem cantar, fiquem à vontade. Sabia? Fiquem à vontade. Fiquem à vontade. Ou não se preocupe. Jesus me ama. O que mais que eu posso querer? Né? O que mais? Né? Se Ele me ama, tudo de que eu preciso eu tenho. Pois bem, vamos então analisar essas duas circunstâncias da quarta palavra da cruz. Eli, Eli, lama sabachthani, prefiro em português. Deus meu, por que me desamparaste? Ou, como Jesus falaria, meu Pai, meu Pai, meu Pai. Pois bem, o Jesus de quem nos lembramos se identificou com as dores do Messias. Todas as passagens que falavam do Messias, o Messias era o ungido de Deus, aquele que viria ao mundo para trazer a luz da verdade divina. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Então esse Messias é descrito pelos profetas, por Moisés, e dizem que até no Gênesis está lá falando sobre o Messias. E esse Messias passaria por dores. Então os profetas falam sobre as dores do Messias. O Messias, quando vier ao mundo, vai sofrer. Ele vai padecer. Então são as dores. Na primeira parte do sofrimento, são várias passagens. Veja só, eu tirei do Salmo 22, que depois você pode ler, algumas passagens que mencionam o sofrimento do Messias. E outras passagens que mencionam a sua glória. O primeiro, Deus meu, por que me desamparaste? Isso está no Salmo 22 e em Mateus. Salmo 22. Mas eu sou verme e não homem, desprezado pelos homens e pelo povo. Jesus estava pensando nisso, Salmo, quando ele estava pregado na cruz. Todos os que me veem zombam de mim. Tá? Agora,
palavras da vitória. Homem de dores e que sabe o que é padecer. E depois, outras passagens, outras palavras desse salmo que falam de que o Cristo vencerá e ele vai louvar a Deus. Prosseguindo. Dois comentários. Nas palavras de Jesus não havia um grito de desespero. Então, geralmente, através da igreja, grandes pregadores, grandes teólogos falaram do desespero de Jesus, da angústia de Jesus, a perturbação de Jesus, porque na hora da cruz, Deus virou-lhe as costas. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Se vocês ouviram algum teólogo, algum estudioso, falar isso não aconteceu. Jesus não está dizendo que o Pai lhe virou as costas. E ele então falou, Deus meu, por que me desamparaste? Então Deus virou as costas para o seu filho. Isso não é verdadeiro, né? Olha bem, nas palavras de Jesus não havia um grito de desespero. Jesus não estava em desespero. Olha, nem de crítica, desespero, nem de crítica, nem de revolta, nem de repreensão. Porque quando nós fazemos essa pergunta, por que você fez isso? Muitas vezes é uma repreensão. O marido colocou a panela no guarda-roupa. Aí a mulher fala, por que você fez isso? É uma repreensão. Aqui Jesus não está repreendendo o pai. Por que você me deixou? Não é uma palavra de repreensão. Então Jesus não entrou em desespero e não praticou revolta. Ele se manteve sereno, mesmo quando estava sendo espancado. Jesus não estava em desespero. Estava apanhando, levando chicotada, levando para cá, mas ele estava sereno. Porque ele tinha falado para os discípulos, fiquem calmos, o Pai vai estar comigo, o Pai estará comigo. Que os discípulos ficavam apavorados. E como é que vai ser o mestre sendo espancado? Ele disse, calma, o Pai estará comigo. Né? Pois bem, quando carregou a cruz, também não perdeu o equilíbrio. E quando foi pregado na cruz, também não perdeu o equilíbrio. Por que ele ia ficar desequilibrado agora, desesperado, quando já chegava o final do seu drama? Tanto Marcos como Mateus diz que estava chegando a 9ª hora. Quer dizer, estava no fim, está acabando. Então, todo drama está chegando ao fim. Está chegando a 9ª hora. Jesus sabia que aquela 9ª hora era a hora do fim da sua dor, do seu sofrimento. Por que agora, quando está pertinho de sair daquilo tudo, ele vai se levantar e reclamar do Pai? Não pode, porque ele não poderia, não faz sentido. A luta está acabando, a luta está terminando. É muito comum, quando alguém está numa dor, a gente falar, calma, já está terminando. Né? Cuidado de uma ferida, qualquer dor, a gente fala, já está terminando. Então, Jesus sabia que estava terminando. Por que ele não gritou antes? Porque vai gritar agora. Ele não desesperou antes, quando levou chicotada, quando foi pregado. Ele não gritou. Por que vai gritar agora, sabendo que já era o final, o desfecho final? Então, ele faz esse relato. Dor e vitória. Isso precisa fazer parte da nossa vida, porque não poderemos escapar. Dor e vitória. Isso é totalmente impossível. Sem dor e sem vitória. Pois bem, já era quase a hora 9ª. O interessante, irmãos, que há detalhes que fazem toda a diferença. Era quase a hora 9ª. Quer dizer, a hora 9ª era a hora do fim. Então, se ele não desesperou antes, por que estaria desesperado agora? Então, quando, através dos séculos, os teólogos e a igreja
proclamar esse momento como um momento de desespero, que o pai virou as costas para o filho, e agora o filho está desamparado, não tem mais ninguém. Quer dizer, esse discurso não faz sentido, a não ser que a gente ignore certas coisas. É por isso que Mateus e Marcos dizem, era quase a hora nona. Então não é hora de desesperar, está terminando. Se quando pregaram os pregos, espancaram, quando ele carregou a cruz, ele não entrou em desespero, agora que está no finzinho, ele vai entrar em desespero? Não vai entrar em desespero. Por isso eu estou dizendo que Jesus está dominando a situação. E o segundo comentário é que os discípulos ficaram consternados, já falei isso, com a notícia da morte do seu mestre. Mas ele tranquilizou dizendo, fiquem em paz, o Pai está comigo. Então acho que Deus, o Pai, se fosse Elohim, aquele Deus lá das profundezas do universo, aquele Deus talvez virasse as costas. Mas o meu Pai, o Pai, não. O pai não vira as costas para o filho. E Jesus está aqui falando desse triunfo, dessa vitória. O outro comentário é que o Jesus de quem nos lembramos proclamou sua vitória sobre a morte da cruz. Ele proclamou sua vitória. É muito comum a gente encontrar pessoas que estão na dor, não falam nada. Jesus falou. Ou estão no triunfo, aí não falam nada. O Jesus de quem nos lembramos, ele reconheceu o fim da sua luta e reconheceu tudo que ele passou no sofrimento. Então, o doente, quando sara, é bom ele lembrar do que ele passou, para valorizar a cura. Então, eu acho que nós aprendemos isso com Jesus. Quando saímos de um sufoco e entramos numa área de conforto, olhar para trás. Então, Jesus está olhando para trás, as dores que ele sofreu. Né? A declaração de Jesus na cruz saiu voluntariamente do seu coração. Essa expressão, clamou Jesus, é um ato voluntário. Significa que saiu dele, é uma coisa espontânea. A relação com Deus é uma coisa, sai espontaneamente. Então, não adianta nós queremos forçar. Ajoelha aí, ora aí, sai, faz isso, faz aquilo. Não faz sentido. Esse clamou Jesus é que saiu do coração dele o desejo de se expressar com o salmo da vitória, que era o Salmo 22. Então ele se expressou dessa forma. E o segundo comentário é que a declaração de Jesus na cruz sobre sua vitória devia alcançar muitas pessoas. Clamou Jesus em alta voz. Ele cantou o salmo. Jerusalém, a crucificação era no alto, né? No monte do Gólgota, no monte do Calvário. E lá de cima ele gritou para que toda Jerusalém ouvisse. Quer dizer, ele não escondeu o fato de que ele assumiu que sofreu e celebra o fim do sofrimento. É quase hora nona. Quase hora nona. Quase hora nona. Pois bem, lá no nosso primeiro pastorado, havia um irmão que ele insistia muito com que a gente desse graças. Então, todo aniversário falava culto em ação de graças. Culto em ação de graças. Como eu falei outro dia lá, graças no plural, que é o que Deus faz por nós. Culto em ação de graça. Nós atribuímos que Deus é gracioso para conosco. E a gente era costume, o irmão fazia aniversário, a gente ia lá na casa do irmão, alguns irmãos, meia dúzia e tal, depois tomava um suco de quisuco e comia um sanduíche de mortadela, para celebrar a bênção.
E havia um irmão que construiu sua casa. Ele vivia de aluguel, num sufoco danado, mas com muito sacrifício ele construiu sua casinha. E quando ele terminou e foi morar nessa casinha com a sua família, um irmão que era o diácono da igreja foi falar com ele. E falou, porque era comum você receber uma bênção, agradecer a Deus num culto. E perguntou a ele, quando é que vamos fazer o culto em ação de graças? E sabe que ele não queria o culto em ação de graças, ele não quis, não foi feito. Não foi feito. Ele não celebrou a libertação. Foi libertado de um aluguel. Mas não quer dizer, irmãos queridos, estou feliz. Olha, semana passada nós entramos para a nossa casinha, que eu construí com sacrifício, agora eu não pago mais aluguel. Glória a Deus, aleluia, né? Isso é ação de graças, é louvor, é reconhecimento da bondade. Mas, geralmente isso não acontecia. Todos nós queríamos fazer uma reunião, que pequena fosse, cantar alguns hinos, ler a Bíblia e comer uma coisinha. Era ação de graças. Mas Jesus, ele reconheceu e queria que todo mundo soubesse. Ele clamou Jesus em alta voz. Há pessoas nas igrejas, aqui há pessoas assim, adoeceu, não falou nada, não mandou recado. A gente pergunta, não aceita visita. Está no hospital, não quer ser visitado. Outro dia nós estávamos numa comissão falando sobre a visita pastoral. Eu fiquei surpreso, muitas vezes, quando ia marcar uma visita e o irmão não queria visita. Muitas vezes deixei de fazer visita pastoral porque as pessoas não queriam. Elas não queriam ser visitadas pelo pastor. O pastor não visitava. Porque elas não queriam partilhar. Não queriam compartilhar. Né? Como Jesus falou para aquele endemoniado. Vai para a tua casa e conta para todo mundo o que Deus fez por você. E ele foi. Para ele seria melhor ficar com Jesus. Que maravilha, Jesus o libertou. Agora Jesus está fazendo uma obra maravilhosa. Eu quero ficar junto, eu quero fazer parte. Não. Vai para casa contar. Vai para casa contar. Então, a pessoa ficou doente, não falou nada, foi curada, não falou nada. Uma pessoa introvertida, trancada, ou egoísta, autossuficiente, o que ela é? Jesus gritou para todo mundo, Jerusalém inteira sabe do meu sofrimento e Jerusalém inteira sabe da minha vitória. Esse é o Jesus de quem nos lembramos. Hoje nos lembramos dele. Esse é o Jesus de quem nos lembramos. Bom? Vê lá. A quarta palavra da cruz nos faz lembrar do Jesus que, no propósito da relação da realização da sua missão como Messias, Salvador do mundo, assumiu suas dores e proclamou sua vitória. Assumir as dores, proclamar a vitória. Assumir as dores, proclamar as vitórias. Foi isso que Jesus fez. O Jesus de quem nos lembramos. Ao comer o pão e ao tomar o cálice. Ele assumiu a história do Messias. Não é isso? Pois bem, nossa missão é manter a fé no Pai em meio aos sofrimentos e também celebrar as vitórias que Ele continuamente nos concede. Então nós vamos confiar em Deus na dor e celebrar a vitória. Confio em Deus na doença e canto quando for para casa e estiver alta. Né? Nas cartas do Novo Testamento, no livro dos Atos, há menções de pessoas que estiveram doentes e Paulo fala, digam para a igreja que fulano já sarou, né? Conta para todo mundo que ele já sarou.
Conta para todo mundo que ele já arranjou emprego. Conta para todo mundo que a família dele está bem. Conta para todo mundo que nasceu o bebê. Conta para todo mundo que a esposa engravidou. Olha, teve um casal que veio aqui, eles não tinham filho, eles não geravam filho, a mulher não ficava grávida, e eles oravam, queriam um filho. Eles vieram aqui e falaram: pastor, a gente queria que o senhor orasse para a gente ter um filho. Eu queria que o senhor orasse para a gente ter um filho. Eu falei: tá bom, vou orar para você ter um filho. Aí eu orei. Eu não sou melhor do que nem nada, mas eu orei. Eu nem estava acreditando muito que Deus ia ouvir minha oração. Às vezes eu sou assim, Deus sabe como eu sou. Ele tem que me perdoar. Eu acredito na sua oração. Eu acredito na sua oração, mas às vezes não acredito na minha. Certo? Mas na sua eu acredito. Se você orar por mim, eu sei que Deus vai te ouvir. Agora, às vezes eu oro por mim e não sou atendido, tudo bem, eu não reclamo. Mas eu orei. A mulher engravidou aqui nessa igreja. Vieram para a nossa igreja, se tornaram membros da igreja. Nasceu o bebê. Contaram para você? Contaram para você? Contaram para você? Não contaram para ninguém. Né? Jesus, lá do alto do Monte do Calvário, ele grita: o triunfo! O triunfo! A dor está passando. Já é quase a hora nona. O triunfo! Então nós devemos procurar imitar o Jesus de quem nos lembramos na celebração da ceia e em todos os momentos da nossa vida. Que o Pai nos ajude. O Jesus de quem nos lembramos, nós o amamos.